Bom dia, nono ano, tudo bem? A gente está chegando ao fim, né, do ano letivo, esse ano bem atípico. Eu vou gravar essa correção dos exercícios de revisão para vocês. Então, vocês estudem bastante, leiam o livro, leiam os resumos que eu mandei para vocês, façam a correção desses exercícios com bastante atenção. Na questão número 1, eu perguntei para vocês o que foi a diferença entre as diretas já e o movimento dos caras pintadas. Então, esses dois movimentos, eles reuniram milhares de pessoas aqui no Brasil. O movimento das diretas já, ele é conhecido popularmente assim, mas ele, na verdade, ele chama-se Emenda Dante de Oliveira, que foi uma emenda proposta, uma emenda constitucional proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira, em que ele propunha eleições diretas para presidente. Por que isso, professora? Porque durante a ditadura, né, os presidentes eles não eram escolhidos pelo povo, então eles eram eleitos de maneira indireta. Então foram os militares, né, que governaram o Brasil de 64 até 1985. E o movimento dos caras pintadas foi um movimento que aconteceu no Brasil na época do governo Collor. Uma grande manifestação social foi às ruas pedindo, solicitando o impeachment do presidente Collor após um grave escândalo de corrupção. Então esse movimento ele vai reunir aí muitas pessoas pelo Brasil, onde as pessoas estavam protestando a sua insatisfação contra a corrupção, né, que infelizmente desde sempre é praticada no nosso país. A número 2, eu pedi para que vocês diferenciassem duas características da ditadura e da democracia. Então, nós já vimos, né, quando nós falamos sobre ditadura, nós já vimos vários governos que tiveram essas características. Então, nós tivemos aí, por exemplo, a ditadura stalinista na União Soviética, nós tivemos a ditadura na Alemanha, né, com Adolf Hitler, ao nazismo, nós tivemos na Itália com o Benito Mussolini. Não estudamos a fundo, né, mas nós também tivemos uma ditadura em Portugal, na Espanha, em diversos países aqui da América Latina. Então, a ditadura ela acontece quando o povo ele não pode participar da política. Então, nesse período não há eleições diretas, existe uma forte censura, existe os fins dos direitos políticos, né, os direitos civis, forte repressão, violência, prisões arbitrárias. Então, é um período que não tem nada, né, de legal, de bacana nisso, né? As pessoas elas vivem cerceadas dos seus direitos. Já no período democrático, não, né? Por pior que ele seja, as pessoas elas podem se manifestar, elas escolheram aquele representante que está ali, né? E é algo passageiro, é algo que daqui a pouco, né, nas próximas eleições, aquilo ali pode mudar, né? Então depende da vontade popular. Então, na democracia, a gente tem a participação do povo na política, a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem os direitos civis garantidos, né? Nós temos a Constituição que rege o país. Então, a gente vai ter aí um período em que o povo, né, ele tem voz ativa nessa forma de governo. A número 3, eu perguntei a vocês o que foi para vocês caracterizarem o governo Sarney. O governo Sarney, galera, foi um governo muito difícil, né, na história do país. O Sarney ele tinha dois problemas aí para resolver. Primeiro, ele tinha que garantir a democracia, né, já que ele foi o primeiro presidente a assumir após a ditadura militar. E um outro problema que ele tinha era conter a questão da inflação, né? Então, o Sarney ele vai ter um governo bastante conturbado, né? Porque a questão inflacionária ela não conseguiu se resolver. O Sarney ele vai criar 4 planos econômicos. Nós temos aí o Cruzado Novo, né, o Plano Cruzado 2. A gente tem o Plano Verão, o Plano Bresser. Todos eles tentaram resolver a questão econômica, mas isso não vai ocorrer, né? A inflação, ela no governo do Sarney, ela vai chegar quase a 2.000%. Nós vamos ter a moratória, que foi o calote, né, onde o Brasil ele não pagou a dívida externa. Nós vamos ter assim os preços das mercadorias subindo várias vezes ao dia. Vocês podem depois perguntar aos avós de vocês, né, aos pais, se tiverem já uma certa idade, se tiverem vivido
a sua fase adulta na década de 80, né? Eles vão se lembrar desse período muito difícil. E no governo do Sarney a gente vai ter algo muito importante, que foi a Constituição de 1988, que é a Constituição que rege, né, o nosso país atualmente. Ela vai ficar conhecida como Constituição Cidadã, porque ela vai trazer à tona vários direitos que até então, né, diversos grupos não tinham. Então vai ter assim uma abrangência maior nos direitos, né? Então vai ser uma Constituição que vai revogar os atos institucionais, né, que estiveram em vigor aqui durante o período ditatorial. A gente tem aí número 4. Qual foi o primeiro presidente eleito após a ditadura e o que houve de marcante em seu governo? Então, o Brasil ele vai eleger, né, depois de quase 30 anos aí, sem poder escolher o seu presidente, vai escolher o Fernando Collor de Mello. Ele vai ser o primeiro presidente eleito depois de tanto tempo. E o governo dele foi bastante marcante, né? Infelizmente, por pontos negativos. A gente vai ter o Plano Collor, né, o confisco das cadernetas de poupança, que marcou esse governo de maneira bastante negativa. Nós vamos ter o movimento dos caras pintadas, escândalos de corrupção, né, o início das privatizações, né, adotando uma política neoliberal. Nós vamos ter aí o processo de impeachment, né, que vai ser aberto contra ele, a renúncia dele. Então vai ser assim, um governo bastante conturbado, né? Ele não vai conseguir resolver a questão econômica do país, então vai ser assim, bastante difícil para a maioria dos brasileiros. A número 5, ela é muito simples, né? Para vocês pegarem aquela folhinha que eu coloquei para vocês com todas as características dos presidentes e vocês escolherem algumas delas. Podem também olhar no livro e vocês vão falar sobre o governo do Itamar Franco, né, que foi quem substituiu o Fernando Collor, foi quem criou o Plano Real, que conseguiu estabilizar a questão econômica, né, conter a inflação. Então, assim, o Itamar ele foi bastante importante para a nossa política. O FHC ele vai ser o primeiro presidente a ser reeleito. Nós vamos ter aí uma política neoliberal, privatizações de várias estatais. Nós vamos ter aí o início das políticas públicas, né, com a criação de algumas bolsas para poder melhorar, né, ou amenizar a situação dos mais pobres no Brasil. Depois nós vamos ter aí o governo do Lula, que foi o primeiro operário sendo presidente do Brasil, né, o primeiro de origem mais humilde, que foi um marco. Houve um grande crescimento econômico nesse período. O Brasil ele vai participar, né, do BRICS, que foi aquele bloco econômico dos países emergentes. Nós vamos ter aí a abrangência das políticas públicas, como, por exemplo, o Bolsa Família. Nós temos aí a criação do ProUni, e nós vamos ter também um governo marcado por muitos escândalos, né, envolvendo pessoas do alto escalão do governo, né, a política do mensalão. Então vai ser bastante complicado. Porém, né, o Lula ele também vai ser reeleito. Por que isso vai acontecer? Porque na questão econômica o Brasil estava tendo um grande crescimento. Então, mesmo esses escândalos acontecendo nesse período de transição do primeiro para o segundo mandato, o Lula ele conseguiu se reeleger e terminou seu governo com grande aprovação. A prova disso vai ser que ele vai conseguir, né, a eleição da sua indicação política, que foi a Dilma. A Dilma ela vai ser marcante por conta de ser a primeira mulher, né, presidente do Brasil. Ela também vai ter 2 mandatos. Na verdade, foi eleita para 2 mandatos, mas vai cumprir 1 mandato e meio, porque ela foi afastada pelo processo de impeachment. Ela vai dar continuidade às políticas sociais, né, do Lula, como o ProUni, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. A gente vai ter aí já um período bastante complicado a partir do segundo mandato dela. Nós vamos ter aí o Eduardo Cunha, né, liderando esse processo de impeachment na Câmara. Então, assim, foi uma história bem recente, né, que vocês vão lembrar. Ela vai sofrer o processo de impeachment e quem vai assumir o governo dela vai ser o Michel Temer, que, inclusive, assim, sofreu grandes retaliações no mundo todo. Nós tivemos também escândalos envolvendo o Michel Temer com
os empresários da JBS, delações. Então, assim, desde então o Brasil, né, ele tem vivido momentos bastante complicados na questão econômica, nas disputas políticas, né, que tem se dado desde da saída, né, na verdade, desde a do segundo mandato da Dilma Rousseff. A número 6. Qual foi o plano econômico que conseguiu frear a inflação? Foi, né, o Plano Real. Então, o Plano Real ele vai substituir os planos até então criados pelos governantes anteriores e ele vai conseguir frear a inflação. Nesse momento, o dólar, né, R$ 1 equivalia a $1. Então, foi um momento de grande euforia econômica, né, foi um momento de alívio aí para grande parte da população brasileira. A número 7, a gente tem questões ligadas ao mundo mais contemporâneo. A gente vai ter aí a Glasnost, né, que foi uma política de transparência política criada na União Soviética, né, na antiga União Soviética, em que propunha o fim da censura, né, das perseguições políticas, propunha eleições diretas. Então, eles queriam fazer uma modificação na estrutura política da União Soviética, né, do período aí referente, por exemplo, do stalinismo, do leninismo, né, desde a época da Revolução Russa. A perestroika, ela foi também uma política criada no governo do Mikhail Gorbachev, que vai ser para poder reformular a questão econômica. Então, a economia da União Soviética estava uma economia falida, né? Era necessário que essa economia ela se modificasse. Então, o Mikhail Gorbachev ele vai criar essa política econômica para poder misturar, né, trazer, na verdade, práticas capitalistas à economia. Então, incentivar o capital privado, o capital estrangeiro, diminuir a burocratização, né, do Estado na economia. Então, era ampliar o modelo econômico que estava falido, ultrapassado, né, da antiga União Soviética. A próxima questão tem a ver com neoliberalismo, né? O que é esse neoliberalismo? É o novo liberalismo. Então, isso vai ser, né, recorrente do século XX e é onde não se tem a intervenção do Estado nas questões econômicas. Então, a gente vai ter aí essa política neoliberal, né, onde a economia ela é livre, onde ela vai obedecer às leis de mercado, à livre concorrência, à lei da oferta e da procura. Então, o Estado ele não vai intervir nessas questões econômicas, né? Ele tem a mão invisível sobre isso. Na próxima questão, é sobre a globalização. Né, já está falando o que é globalização, é o mundo global, é o mundo sem barreiras, né, é para diminuir as barreiras regionais, onde se faz os blocos econômicos, onde se diz na prática, né, que tudo vai estar interligado, embora isso não seja a realidade, né? Pelo contrário, a globalização ela marca ainda mais as desigualdades sociais e econômicas, as diferenças entre os países ricos e os países pobres, né, entre os países produtores de matéria-prima e os países de produtos industrializados que vendem tecnologia. Então, aumenta ainda mais essas disparidades existentes entre eles. Privatização, galera, vamos lá. Privatização é a venda de empresas estatais, né? Então, é você vender para o capital privado, tá? Então, deixa de ser do Estado, de todos, né? Nesse sentido, e se torna algo privado, particular, que é de alguém, tá? Então, as privatizações elas fazem parte aí dessa política neoliberal, né, em que o Estado ele não deve controlar isso. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui no Brasil, isso se iniciando, né, no governo do Collor. Depois nós vamos ter aí muitas empresas sendo privatizadas durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós temos aí essa política que foi adotada com a Margaret Thatcher no Reino Unido, ou com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem aí esse período, tá, de privatizações.
A próxima questão, bem-estar social, já está falando, né? É onde o Estado ele vai promover políticas públicas para promover o bem-estar da sociedade. Então, investimento em educação, em saúde, em leis trabalhistas, né, em condições adequadas de sobrevivência da população, em moradia, entre outras coisas. Estado mínimo, a gente já falou, né? O Estado ele vai ter que não intervém em nada. Na verdade, ele não vai interferir nesses assuntos do bem-estar social. E por último, aí, para a gente acabar, a gente tem a doutrina Bush, que foi um termo utilizado para descrever uma série de princípios, né, relacionados à política externa do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que vai ocorrer após os atentados do dia 11 de setembro de 2001, onde ele vai promover essa política contra os terroristas, né, contra os países do eixo do mal. Então vai promover essa perseguição, né, na verdade, esse combate, né, ao terrorismo. Então, galera, essa foi a nossa correção, tá? Corrijam com atenção, leiam os exercícios, leiam as folhas que foram postadas, os resumos, os vídeos, né? Estudem bastante e que ano que vem seja um ano de muita esperança, de muita paz, que seja um ano diferente para todos nós, né? Que a gente possa ter a nossa vida de volta, que a gente possa voltar à nossa escola, à nossa rotina, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo, tá? Muita saúde e até breve.